Salve, salve Matilha! Relacionamento sem confiança é igual um avião sem destino. Eu comecei o vídeo de hoje falando essa frase porque tem muitos clientes meus que falam: Edilson, pode escolher o acabamento, pode escolher o produto porque eu confio em ti. E eu acredito que não é simplesmente você ser autoconfiante ou você criar um bom relacionamento com o cliente, mas existe um passo a passo para você conquistar essa confiança do cliente. Então, se você quer conquistar a confiança do seu cliente e ter essa autonomia na hora de fazer um pedido, do cliente colocar em suas mãos a seleção dos itens, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Então, sem mais delongas, solta a vinheta aí do vídeo. Como de praxe, antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, se possível comenta aqui abaixo se você gostou ou não gostou, todo feedback é válido e também se você puder compartilhar para algum amigo seu, alguma amiga sua que trabalha com vendas, eu tenho certeza que vai agregar muito no dia a dia dele. Então vamos lá, eu vou falar sobre 9 passos que eu acredito serem muito importantes para você conquistar a confiança do seu cliente. Eles não estão em ordem, então você pode às vezes utilizar um num dia, outro no outro dia, para aos poucos você conquistar essa confiança, não é do dia para a noite. Com certeza para você perder a confiança de alguém é muito rápido, mas para conquistar às vezes demanda de um pouco de tempo. Mas pode ter certeza que lá na frente vai fazer total diferença. Passo 1. Consultoria de compra. Tem vendedores que às vezes têm receio de dar um feedback, de dar algum comentário sobre a seleção do cliente. Então o que eu costumo muito fazer? Quando eu vejo que o cliente está selecionando alguns acabamentos que eu sei que não são tão comerciais, eu vou lá e falo: fulano, olha, baseado na minha experiência, eu acredito que você poderia trabalhar com esse e esse acabamento, com esse e esse tecido. E ele começa a olhar assim: nossa, tá querendo dar pitaco. Mas eu falo: olha, o meu interesse é que você venda esse produto. A sua loja não é museu, você tem que rodar, você tem que ter lucratividade. Então, quando você faz isso, ele vê o seu interesse em que ele tenha resultado, em que ele tenha sucesso. Ele começa essa pequena confiança a crescer. Então, toda venda que eu faço, eu dou essa consultoria de compra, ajudo ele na seleção dos itens. Indo para o segundo passo, a gente vai no interesse genuíno, que isso já é uma maneira de você se interessar por ele, mas não tem maneira melhor de você se interessar por alguém a você ouvir ele. E quando eu falo ouvir, é realmente parar o que você está fazendo e focar 100% no que ele está falando. Então, entender como é a história da empresa, entender qual é a missão da empresa, entender quais são os itens que ele mais vende, ter esse interesse real por ele, por a pessoa que ele é, pelo empresário que ele ou ela é. Então eu faço muito isso e vivo esse momento. Eu até fiz um vídeo faz algumas semanas falando sobre como fortalecer o relacionamento, como criar um relacionamento com o cliente. Eu vou colocar aqui do lado para você ver que com certeza está muito linkado à confiança. Mas aqui eu vou dizer um pouco mais além de tudo que foi falado nesse vídeo que eu fiz algumas semanas atrás. Indo para o terceiro passo, eu quero falar sobre perder para ganhar. Então o que eu faço muito? Eu sempre tento buscar um item que ele escolheu e que eu sei que não é um best-seller, que não vende tão bem. E realmente quase todo o pedido eu faço isso. Tiro um produto para ganhar de outra maneira. Então o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. A minha cliente selecionou uma cadeira que ela é linda. Sim, esteticamente cumpre a função, é bonita, tem um design diferenciado. Só que eu já tive 3 experiências com clientes que eles não conseguiram vender essa cadeira. Então tem um cliente meu que já está com ela 1 ano na loja e não vendeu. Por quê? Ela tem uma ergonomia não muito agradável. O encosto acaba incomodando os clientes. Então eu falei para ela: olha, sinceramente, se fosse você, eu trocaria esse item. Talvez por uma mesa, talvez por um sofá, ou se você quiser retirar esse produto e não colocar outro, não tem problema. Mas por quê? Porque é uma cadeira bonita, mas ela não é cômoda, ela não é confortável. Então você não vai vender. E eu não quero que depois você fale para mim que os meus produtos não vendem, ou que talvez eu te vendi algo que não é comercial. Então quando você faz isso, ele vai olhar para ti e vai dizer: caramba, o cara tá dizendo para tirar o produto que eu escolhi? Porque o normal é a pessoa querer empurrar mais item, empurrar mais produto, e esse não é o objetivo do vendedor. O objetivo do vendedor é realmente estar ali para fazer o melhor pelo cliente. Então quando você faz esse perder para ganhar, com certeza ele vai valorizar essa sua ação, esse seu interesse em fazer com que ele tenha resultado. Então,
tenha atenção nisso. Sempre procure um item para você perder no primeiro momento e ganhar no segundo momento. Quarto passo, cumprir com o que foi prometido. Algo que eu fiz no começo da minha carreira, às vezes eu tentava dizer, eu te entrego em 25 dias. Só que por mais que eu sabia que o cliente, que a fábrica poderia entregar, mas poderia ter um erro de atraso. Então eu falava, não, eu te entrego em 25 dias, ou te mando o pedido até amanhã. Só que às vezes eu estava na correria e não conseguia mandar. Então eu não conseguia cumprir com o que foi combinado. Então não faça isso, não erre como eu errei no começo da minha carreira. Então se você, por exemplo, receber um prazo da fábrica de 30, 40, 50 dias, você pode simplesmente dizer para ele, se a fábrica falou que é 30, fala que é 35. Que daí você consegue ter esse prazo e cumprir com o que foi dito, tá? Isso é muito importante para que você não queime sua credibilidade a troco de nada, ok? Quinto passo, faça treinamentos com a equipe. Eu falo com muita frequência aqui no meu canal do YouTube que eu costumo fazer vários treinamentos com a equipe de vendas. E não só de produto, mas também de vendas em si. Se você sabe algo sobre vendas, sobre rapport, sobre construção de relacionamento, compartilha com a sua equipe, compartilha com os vendedores que você atende, porque isso agrega, você está ensinando, você está educando. Quando a gente faz isso, a gente cria um laço, cria um vínculo, e isso, automaticamente, o cliente vai criando mais confiança em você. Pô, ele está interessado que eu tenha resultado, ele não quer simplesmente me vender. Então, aí você sobe mais um degrau para a confiança dele. Passo 6. Nós estamos na era digital, então é muito importante essa pessoa ter material de marketing. Então, quando a gente faz a venda, a primeira coisa que eu faço é, a equipe de marketing da minha empresa entra em contato com a equipe dele, ou entra em contato com o dono, e fala, olha, segue aqui um link com as imagens em alta. Eu trabalho com móveis, então segue aqui um link com os blocos 3D para você colocar nos seus projetos e compartilhar com os seus arquitetos. Então, todo o material de marketing eu dou para ele porque ele percebe que eu tenho interesse, novamente, que ele tenha resultado. E hoje o Instagram é um meio de comunicação, Facebook, enfim. Então é importante ele compartilhar isso e ser em alta qualidade. Então não espere ele te solicitar. Chegue com isso na mão dele e ofereça isso. Com certeza vai fortificar ainda mais a confiança dele com você. Passo 7. Prova social. Isso é um gatilho mental, mas eu prefiro dizer que é uma prova social por quê? Porque você vai mostrar um vídeo, uma foto de algum cliente seu. Então eu costumo muito, quando eu estou visitando um cliente, presencialmente, principalmente, eu vou lá e mostro um vídeo da loja, ou às vezes até eu peço para o cliente fazer um vídeo falando sobre o produto. Ou um comentário, você pode pegar e pedir para ele fazer um texto, você mostrar isso para ele, colocar logo das lojas que você atende, para que dá essa referência, dá essa credibilidade para o seu negócio. Então tenha prova social, porque isso aumenta um pouco mais a confiança dele contigo. Passo 8. Eu acredito que isso vai muito da maturidade. Né? Eu aprendi isso com o meu pai, que também trabalha com vendas há muitos anos, mas nunca fale mal de um cliente para o seu cliente. Porque ele vai imaginar que você faz a mesma coisa com ele. É algo que parece ser muito simples, mas eu já vi vários vendedores pecando nisso. Porque o meu cliente lá, ele faz assim, ele faz assado, porque ele faz errado, ou porque ele não tem uma equipe de marketing, o Instagram dele não é bem feito. Não faça isso. Não faça isso. Isso é muito importante. Da mesma maneira, no relacionamento do dia a dia, você não falar mal dos outros, que isso é muito importante, mas no relacionamento comercial, não fale mal dos outros. Você pode dizer algum ponto de melhoria que poderia fazer diferente, mas não falar mal. Cuidado com o que você fala. As palavras têm muito poder. Então, talvez ele nem vai te falar, mas lá dentro do inconsciente dele já vai estar assim, putz, o Edilson vai fazer a mesma coisa comigo. Então, cuide muito bem do que você fala dos seus clientes para o seu cliente. Passo 9. Eu deixei ele pro final porque eu costumo fazer muito isso. Às vezes o cliente me liga com um problema que ele pensa que é um baita de um problema e eu sei que é fácil de resolver, mas eu vou lá e dramatizo o problema. Então, o ponto é, seja um solucionador de problemas, porém com um detalhe. Dramatize esse problema. Então, quando ele te ligar, tu fala assim, fulano, esse problema realmente é cabeludo, eu acho difícil de resolver, mas eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar meu máximo para conseguir resolver. Às vezes tu tem a resposta até na hora, mas não dê resposta, segura. Dá uma hora, 2 horas, se você precisar falar com alguém para buscar a solução, fale com essa pessoa, liga para ele e fala assim, cara, depois de muito esforço, eu consegui solucionar esse problema, vamos fazer assim, 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 assado. Então quando você faz isso, dramatiza, mostra para ele que foi difícil resolver esse problema, ele te valoriza muito mais. E no final, você fala,
conta sempre comigo para resolver qualquer problema. E ali você já está com abertura para fazer algum pitch de venda. Falando nisso, já introduz alguma coisa ali. Porque todo problema tem uma solução e tem, claro, uma compra e uma venda. Tá? No começo do vídeo até anotei no meu roteiro aqui que eu queria falar algo muito importante. Eu, de vez em quando, vou jantar com a minha noiva e eu vou num restaurante e pergunto por garçom ou para garçonete: qual que é o prato mais recomendado da casa? Ou o que você vende mais? O que tu me sugere? E a pessoa olha pra mim e fala: gosto sabe como é que é, né? Cada um tem o seu. Se você quer criar confiança com o seu cliente, você não pode falar isso. Você tem que dizer assim: olha, isso depende muito do gosto, ok? Ou né, do critério da pessoa, mas para as regiões tais e tais, por exemplo, regiões mais tropicais eu vendo um acabamento mais claro, para as regiões mais frias eu vendo algo mais conservador, uma nogueira, uma cor mais escura. Então, eu comento sobre isso. Ou pergunto, por exemplo, se fosse um garçom, ele poderia perguntar: você gosta mais de carne ou você gosta mais de frutos do mar? Exemplo. Então, aí ele consegue te sugerir. Mas não fale, isso depende do seu gosto. Isso, desculpa a palavra, mas brocha qualquer um. Quando a pessoa fala isso pra mim, eu falo: então tá bom, obrigado, deixa que eu escolho sozinho. Então, cuidado com isso, assim, tenta dar essa consultoria de compra. Foi o primeiro ponto que eu falei pra vocês e eu acredito que é um dos mais importantes. Então, tenha cuidado nisso de você saber direcionar o seu cliente e sempre dar um comentário, dar o seu feedback. Se ele te deu a oportunidade de falar, aproveite. É um momento para você construir, para você gerar essa confiança com ele, ok? Então lembre-se, construa essa confiança de passo a passo, sem pressa, que com certeza em poucos anos você vai ser praticamente um irmão do seu cliente. Ele vai te confiar de olhos fechados. Tem clientes meus que me ligam e falam assim: Edilson, eu quero comprar tantos $1000, tanto em cadeira, tanto em mesa. Eu mesmo faço pedido para o cliente, eu já faço um pré-pedido e mando para ele só provar. Imagina que beleza ter essa confiança com o cliente. Não é com todos, tem cliente que eu já atendo há 2 anos e ainda não consegui construir essa confiança. Mas tudo demanda de tempo. Então tenha cuidado para você não perder a confiança quando você conquistar. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algum feedback, algum comentário, coloca aqui abaixo. Não esqueça de dar um joinha aí no vídeo, que eu vou ficar muito contente. Beleza? Quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, a gente se encontra aqui no canal. Desejo a todos uma excelente semana e também que a gente tenha uma boa Copa aí, que o Brasil chegue aí nas quartas de finais da Copa. Fechou? Um abraço. Valeu, Matilha!